Muito boa noite, meus irmãos. Aqui estamos, direto de Campinas, para a Santa Palavra de Deus. Como vocês sabem, toda quarta-feira, há mais de 9 anos, nós fazemos o culto de cura e libertação, direto da nossa igreja, a Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata. Mas como a minha presença não foi possível, eu estou em Campinas, então eu vou enviar a Santa Palavra de Deus em substituição a este culto abençoado. Porque a Palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser enviada, ou lá ou cá, aonde nós estivermos. Porque Jesus deixou um grande exemplo para nós, quando disseram para ele: mestre, manda esse pessoal calar a boca, mestre, está incomodando. E Jesus respondeu: se eles calarem, as pedras falarão. Então, meus queridos irmãos, nós que fomos escolhidos para enviar a Santa Palavra de Deus, nós não podemos se calar. E hoje não é diferente. Nós vamos ter o tema da palavra que o Senhor nosso Deus já nos deu, e vamos daqui a pouquinho iniciar a palavra, iniciar a explanação desta palavra. Mas antes nós vamos orar. E primeiramente eu quero agradecer os irmãos fiéis a esse ministério, que sempre estão assistindo pelo Facebook. E depois que eu terminar, eu também passo para o YouTube. E também, juntamente, eu passo o esboço desta palavra, que será dirigida esta noite, para aqueles que gostam, que assistem, que buscam melhor entendimento das mensagens que Deus fala para nós. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Ele está aguardando nós conversarmos com Ele. Pai querido, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, por motivos não da minha vontade, eu não estou no município de Borda da Mata, eu estou em Campinas, mas a Tua palavra, Senhor, será enviada com a Tua permissão. E no enviar a Tua palavra, será com temor, será com tremor. E Pai, continue derramando a sua sabedoria através do Teu Espírito, Pai. Não só para mim que vou falar da Tua palavra, mas para aqueles que vão ouvir. Que abrem os olhos deles e o meu também. Que abram o entendimento, abram os ouvidos, para que nós conseguimos entender a Sua santa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para Ti, meu Pai, que eu tenho lutado, que eu tenho dito para mim mesmo: olha, pastor Mário, não pensa que a glória é sua, a glória toda a glória é de Deus, toda a glória é do Pai. A tua glória é uma pequena flor de uma pequena árvore, uma pequena erva, e essa erva, o que acontece com ela? Ela murcha, ela seca, e essa flor, que é a sua glória, ela cai, mas a minha palavra permanece para sempre. Então, Pai, com tremor e com temor, nós vamos iniciar a Sua santa palavra. Humildemente eu peço a Tua liberação, Pai, e que o Senhor abençoe todos aqueles que participam desta mensagem. Que a palavra tenha um efeito grande, um efeito que atinja os objetivos do ministério Ebenezer, e os objetivos principalmente o do Senhor, que é quando nós andamos no centro da Tua vontade. Pai, muito obrigado, Senhor, eu agradeço em nome de Jesus. Mas vamos embora, meus irmãos, sem perda de tempo, vamos para frente, vamos para a santa palavra de Deus. Toda palavra eu gosto de colocar um tema, e o tema de hoje no culto não é um culto, irmãos,
mas é uma santa palavra. Mas o tema é 4 situações de uma pessoa quando é privada de sua liberdade. Vamos repetir? 4 situações de uma pessoa quando é privada de sua liberdade. Lembra-se que esta palavra é em substituição ao culto de cura e libertação. Vamos abrir nossas Bíblias. Vocês que estão em casa, abre as tuas Bíblias. Pode usar a Bíblia do celular, que é mais rápida, não tem problema não. O importante é conferir, o importante é junto comigo nós pregar esta santa palavra, nós comprovar o que está dizendo é porque está escrito. Nós vamos para o Salmo 142, apenas os versículos 6 e 7. Posso repetir, irmãos? Salmo 142, versículos 6 e 7. Eu vou ler para vocês. Versículo 6. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Versículo 7. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na introdução, meus queridos irmãos, eu quero dizer que a vida do homem, por mais diferente que seja, porque nós somos diferentes, que parece entre um e outro, possui sempre característica parecida, por mais que sejamos diferentes. Mas por incrível que pareça, sempre há características parecidas. Quando por algum motivo uma pessoa é privada da sua liberdade, nós vamos provar hoje que ocorrem basicamente 4 situações. Nós estamos ainda na introdução da palavra de Deus, meus queridos irmãos. Vamos com calma, que nós vamos entender o que Deus está querendo dizer para nós nesta noite. Primeira situação. Pastor Mário, quantas situações são? 4. Primeira, perde o direito de ir e vir. Segunda situação, perde a autoridade sobre o seu próprio corpo. Terceira situação, perde os vínculos familiares. Quarta situação, perde a vontade de viver. Vocês estão vendo, irmãos, que as coisas são sérias, né? São muito sérias. Algo que nos chama muito atenção. Eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes não percebemos, porém nós estamos privados da nossa liberdade. É, pastor Mário? É. O pior de tudo é que nós não percebemos. Esse ano ainda, irmãos, eu acho que foi no Natal. Esse ano não, ano passado, né? Dia 25, me parece que foi no Natal. Eu falei sobre as mensagens subliminares, que a grosso modo é uma lavagem que é feita na nossa mente. Isso já vem da graça que o Senhor nosso Deus deu para Jacó, para que Jacó não saísse sem nada, através do exagero, através da má vontade do seu tio Labão. Mas não é a pregação. O que eu quero dizer da mensagem subliminar, porque a mensagem subliminar, você passa a sofrer aquela pressão, você passa a ter aquela lavagem na sua mente,
sem que você perceba. Eu citei até vários exemplos. Papai Noel, né? Citei o exemplo dos jogos pelo celular e muitas outras coisas que existem, que através da mídia, do Plim Plim, ela faz uma lavagem na nossa mente e nós não percebemos. Por isso que eu estou dizendo aos irmãos que muitas vezes não percebemos, porém, que nós estamos privados da nossa liberdade. Liberdade de ser feliz, liberdade de adorar a Deus, liberdade de receber a salvação, entre tantas outras privações. Mas hoje, nesta quarta-feira, o Senhor nos ungiu para dar esta liberdade. Você está cativo, meu irmão? Eu estou cativo. Estamos num cativeiro sem perceber. Perdemos a liberdade. Perdemos a liberdade de ser feliz. Perdemos a liberdade de adorar. Perdemos a liberdade de buscar a nossa salvação, que é o objetivo maior de toda a humanidade. Mas quando nós lemos o livro de Isaías, irmãos, capítulo 61, versículo 1, podem buscar na Bíblia, eu espero. Isaías capítulo 61, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Sabe quem o profeta está falando? O profeta Isaías. 700 anos antes de nascer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está falando dele, do Senhor Jesus Cristo. Com essa mesma palavra, Jesus subiu ao púlpito da sinagoga e lá ele leu o Isaías 61, 1. Até vale a pena a gente repetir novamente, num culto que se trata, de uma palavra que está representando o culto de libertação e de cura. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Oh, louvado seja Deus! A partir do momento que nós perdemos a liberdade, nós passamos a ser prisioneiros. O inimigo tenta nos aprisionar em situações específicas que se tornam verdadeiras cadeias em nossas vidas. Mas o poderoso Deus dará a você hoje a chave da liberdade. Irmãos, se você se sente cativo, hoje Deus está te oferecendo a chave da liberdade. E esta primeira prisão que Deus está mostrando, está te dando e não está te cobrando, a não ser os seus sacrifícios vivos. Sabe o que Paulo diz? Irmãos, buscai agir com sacrifícios vivos. É isso que nós estamos fazendo. Eu pregando a palavra, vocês ouvindo. E ele diz também, o apóstolo Paulo: não se amoldai às coisas desse mundo. Ele está dizendo: não seja a tampa de uma panela de pressão.
O mundo é uma panela de pressão, não se amolde a esse mundo. Buscai a renovação da tua mente. Aleluia! E você conhecerá as coisas maravilhosas, perfeitas, andando no centro da vontade de Deus. E essa primeira prisão, irmãos, é a inveja. Ah, irmãos, não dá tempo da gente abrir a Bíblia agora, rapidamente, irmão. Mas eu me lembrei do Salmo 73, escrita pelo Asaf. Pastor Mário, quem é Asaf? Não foi Davi que escreveu todos os salmos? Não, senhor. Davi escreveu a maioria. Esse Salmo 73, quem escreveu foi Asaf. Quem é Asaf? Asaf foi o maestro de Davi, foi o músico de Davi. E ele começa dizendo no versículo 1 do Salmo 73, dizendo: bom é o Senhor para Israel. No segundo ele diz: por pouco não me escorreguei. E mais para frente ele diz o porquê disso: devido à inveja. E aqui está a primeira prisão, minha e sua, é a prisão da inveja. O jovem José, quem é que não conhece a passagem de José em Gênesis? O jovem José na cova, lembram? José foi jogado na cova, jogado numa cisterna, cheia de bicho, seca. José teve um sonho onde os seus irmãos se tornariam seus servos. Está lá em Gênesis 37, versículos 6 a 10. Quando os irmãos tiver tempo, medite. Aproveita a novela da Record agora, que está falando de Gênesis, está pregando Gênesis, está apresentando Gênesis. Seus irmãos o invejaram por serem o querido filho de Jacó. Por ser José muito querido do seu pai Jacó, eles não fizeram cerimônia ao tomarem a sua linda capa e molharem de sangue para enganar o seu pai. Mas a promessa de Deus na vida de José era grande, e na sua também. A promessa de Deus era e foi grande e se realizou na vida de José, e na sua será realizada também. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! José foi, o que aconteceu com José? Ele foi resgatado, levado para o Egito. Os ismaelitas, os mascates, compraram José, e ele foi para o Egito como escravo. Todos nós sabemos dessa história maravilhosa. E não foi colocado em um lugar qualquer. José foi colocado na casa de Potifar, o chefe da guarda. Quando tudo parecia bem, José foi jogado numa cadeia por causa da esposa de Potifar. Novamente suas vestes foram rasgadas. Ah, Senhor Deus, oh Pai querido. Mas a promessa de Deus na vida de José era grande, e eu volto a dizer, na minha e na sua também. Não se esqueça disso, queridos irmãos. José interpreta os sonhos de Artaxerxes e é levantado como governador do Egito.
Só um homem tinha mais poder do que ele. Era o Potifar. Amado, só um homem vai ter mais poder do que você. Esse homem, esta pessoa, chama-se Senhor Jesus Cristo. É aquele que Paulo escreve que todo joelho se dobrará no céu, na terra e nas profundezas da terra. Segunda prisão é a prisão da perseguição. Irmão, eu li domingo falando sobre perseguição do culto das primícias. E eu me lembrei de ler Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28, 29 e 30, que diz que aquele que largar tudo e caminhar junto com Jesus, ele terá 100% nesse século, nessa caminhada nossa aqui, nessa peregrinação, e no século vindouro, que é a nossa vida eterna. Ele continua dizendo: e terá de volta tudo isso que você largou. Aí tem entre parênteses, diz: com perseguição. Então Jesus nunca deixou às escondidas que aquele que prega a palavra do Senhor, aquele que obedece, aquele que anda no centro da vontade de Deus, aquele que não se molda com as coisas do mundo, ele vai ter perseguição, mas ele vai ter 100% daquilo que ele deixou neste mundo de fazer em obediência ao mundo, quando era moldado ao mundo, e 100% no galardão na vida eterna. Irmãos, os apóstolos foram presos por pregarem a palavra de Deus. Lembra o que aconteceu com Paulo, apóstolo Paulo, com Pedro, com Silas? Durante a noite, um anjo visita os apóstolos e os liberta, dando uma ordem: dirijam-se ao templo e relatem a mensagem desta vida. Quando vocês obedecem a Deus, a mensagem na sua boca é de vida e não de morte. Pedro e os outros apóstolos não tiveram medo da perseguição. Irmãos, não podemos ter medo da perseguição. Você é perseguido, eu sou perseguido, mas você é e eu sou fortalecido pelo nosso Deus amado, pelo nosso Pai. Esse fortalecimento, o próprio apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz: eu estou com um espinho na carne, Senhor, eu já orei 3 vezes, e continua me espetando, continua me judiando. E veio a palavra do Espírito Santo e diz: Paulo, a minha graça te basta. Nas suas provações, nas suas fraquezas, o meu Espírito fortalece. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Paulo, muito sábio, cheio do Espírito Santo, diz: bom, se é assim, na minha fraqueza logo eu estarei forte.
Agora, irmãos, quando os apóstolos eles não tiveram medo da perseguição. Disseram lá no Sinédrio: é preciso seguir antes a Deus do que os homens. Agora veja o que aconteceu quando isto ocorreu. Gamaliel, um mestre da lei dos fariseus, se levanta e diz: deixa-nos pregar o que dizem. Isso está em Atos capítulo 5, 39. Levantou esse mestre e disse: deixa eles pregarem. Se proceder de Deus, vocês serão incapazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Aquele que se persegue vai respeitar a palavra que sai da tua e da minha boca. Terceira prisão, a prisão da incompreensão. Em Atos capítulo 12, vemos Pedro sendo milagrosamente libertado da prisão. Vai se colocando no lugar desses homens de Deus, irmãos. Vai colocando as perseguições que eles tinham. Muito longe do que nós somos perseguidos hoje, irmão. Hoje é fácil. Hoje nós não apanhamos para pregar a palavra. Herodes, o comandante daquela época, manda prender alguns da igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar Tiago. Tiago foi decepado, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Festa da Páscoa, Tiago morto, Pedro preso. Agora vamos colocar na situação de Pedro. Será que Pedro tinha esperança da libertação? Primeiro, preso de novo, está lá em Atos 5,19. Segundo, considerado um fugitivo da justiça. Terceiro, guardado por 16 soldados. Um segurava a sua mão direita e o outro na esquerda. E lá fora, mais 14 soldados guardando para que Pedro não fugisse. E sabe o que Pedro fazia? Quarta situação: Pedro dormia tranquilamente. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos no Pai, quando nós sabemos que Ele vai dar o escape no momento certo, na hora certa dEle, queridos, lembra de Jesus? A tempestade, os barquinhos quase virando, e Jesus dormia na proa do barco. E aqui diz que e Pedro dormia tranquilamente. Amados, assim como Pedro, você pode estar numa prisão. Vários tipos de prisão. Você pode estar numa prisão espiritual. Você não consegue mais orar, irmão. Você não consegue mais ler a Bíblia. Você não consegue mais ouvir uma mensagem sequer. Você não consegue ouvir um louvor. Isso é estar na prisão.
Você pode estar na prisão pelo inimigo, pelo Satanás, pelo diabo, prisão da prostituição, prisão do roubo. Eu conheço, irmãos, e vocês também conhecem, pessoas que roubam sem precisar, pessoas com capacidade, com dinheiro, com vida estabilizada e rouba, porque está na prisão do roubo. E assim sucessivamente, irmãos. No Atos de Apóstolo, que nós estamos agora, nesse momento, falando, no capítulo 12, versículo 5, Pedro então ficou enfurnado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui nós já estamos focando a necessidade que nós temos de ser libertos, a necessidade da intercessão, a necessidade da oração. Vocês vejam que Pedro estava preso. Existia possibilidade humana de Pedro escapar dali, fugir dali? Não. Mas a igreja, diz que a igreja, a palavra de Deus, que esta é uma igreja de oração, era uma igreja de oração. Ela estava intensamente orando para que Pedro fosse libertado. E não há prisão quando estão orando, quando tem uma oração forte, daqueles que carregam as 7 armaduras de Deus, que o apóstolo Paulo, através da palavra de Deus, manda carregar, que está lá em Efésios capítulo 6, que diz: revista-se com as armaduras de Deus, que é o cinto, que nos lembra da verdade, que é a couraça ou peitoral, que nos lembra da justiça, que é o calçado. Estamos falando do soldado romano, ou coturno, como queiram, que é o evangelho da paz. O escudo, que é o escudo da fé, que defende os dardos inflamáveis do inimigo. O capacete, irmão, que fala-se da cabeça, que através da transformação da nossa mente, nós vamos buscar a salvação. E da espada, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, e da oração. Para o homem normal, para o soldado normal, são seis armaduras. Para o cristão, para nós, são 7, porque precisa incluir a oração. Louvado seja Deus. Por isso que, assim como Deus tirou Jonas da boca do peixe, assim como Deus tirou Daniel da cova dos leões, assim como Deus livrou José, libertou José, assim como Deus arrancou fora Pedro da prisão, vai tirar você, eu e você. Vamos ser tirados da prisão. Que estamos vivendo.
Por isso, irmãos, nós temos que confiar nas promessas de Deus. Como assim? Como Deus vai me tirar da prisão? Como Deus vai tirar você da prisão? O profeta Isaías, ele nos avisa, através do capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado, para que não possa ouvir. Amados, a Bíblia também diz, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que todos nós conhecemos esta palavra, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós aprendemos que esta liberdade é nada mais, é nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero voltar um pouco atrás, irmãos. Eu quero falar sobre algumas verdades que o anjo da liberdade falou a Pedro. Está nos versículos 7, 8 de Atos, capítulo 12. Ele pede 5 atitudes a Pedro, que são para mim e para você esta noite. Nada que eu estou falando é só para você, irmãos. Para vocês, irmão. É para mim também, é claro, é óbvio. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Primeira atitude: Pedro levanta depressa. É só vocês lerem os versículos 7 e 8, que vocês vão ver que o anjo disse para Pedro: levanta depressa. E hoje Deus está falando para mim e para você. Você tem que se decidir hoje. Levante-te, levante-se e levante depressa. Eu sempre digo, Deus chamava Ezequiel de filho do homem. Ele diz no capítulo 3 de Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé, que falarei contigo. Deus está dizendo para nós hoje aquilo que o anjo diz para Pedro: põe-te de pé, levanta-te depressa, porque eu falarei contigo, porque você vai ver a sua libertação. Segundo, Pedro, vista-se de toda a armadura de Deus. Lembra que eu falei? Revista-se das armaduras de Deus, lá em Efésios capítulo 6. Vista-se de toda a armadura de Deus, para que possa enfrentar as potestades. Porque a nossa luta, a nossa briga dia a dia, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal. Terceiro, Pedro, calce as sandálias. E Deus está dizendo para mim e para você: esteja calçado na palavra viva e eficaz de Deus. Pastor Mário, a palavra de Deus é viva e eficaz? Sim. Basta nós irmos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Lá diz que a palavra de Deus é viva, quer dizer, nos dá vida, é eficaz, ela resolve, ela desce, ela é eficaz, ela é como uma faca, é como uma espada de 2 gumes, ela não perde tempo, ela corta dos 2 lados, ela atinge alma e espírito, juntas e medulas.
Glória a Deus, aleluia. Quarto, Pedro, coloque sua capa. Deus está dizendo para mim e para você: receba a instrução, seja humilde, seja abençoado. Quinto, Pedro, siga-me. Deus está dizendo para mim e para você: siga, torne-se um discípulo de Jesus. Aceite o meu Filho como único Senhor e Salvador. Que você, a partir daí, você pode estar liberto a me chamar de Pai, até de Abba Pai, Paizinho. Mas torne-se um discípulo de Jesus. Agora, irmãos, eu vou ler para os irmãos a conclusão, para que nós encerre essas palavras santas. São 20 horas e 11 minutos. E na conclusão, eu quero dizer para os irmãos o que aconteceu com Pedro. As algemas caíram do seu pulso, as portas de ferro se abriram, ele foi guiado pelo anjo até a saída. Hoje Deus também está fazendo comigo e com você. As algemas caíram do pulso de Pedro. Não importava a quantidade de soldados que tivesse segurando. As portas de ferro se abriram. Vocês conhecem a palavra em Isaías? Eu não me lembro o capítulo agora, nem o versículo, que diz que Deus dizendo, na nossa linguagem, né? Fique tranquilo, meu filho, eu sou o teu Deus, eu vou indo na tua frente, eu endireito as veredas, quer dizer, as curvas, as estradas cheias de curva eu endireito, eu arrebento os portões de aço e estraçalho os cadeados de bronze, porque eu sou o teu Deus. Então, irmãos, o que aconteceu com Pedro? Qual foi o desfecho de Pedro? As algemas caíram do seu pulso, as portas de ferro se abriram, ele foi guiado pelo anjo até a saída. E hoje Deus está fazendo para mim e para você a mesma coisa. E Deus está hoje dizendo que 3 milagres na sua vida, na minha e na sua vida, que toda a corrente está sendo quebrada. Aleluia. Toda a corrente está sendo quebrada. Portas de bênção estão se abrindo para você. Hoje mesmo o Espírito Santo vai caminhar com você. Crê, irmãos. Crê. Toda corrente contra você, toda alma forjada, Isaías 54:17, nenhuma arma forjada vai prosperar contra ti. Isso é uma herança que eu deixei para vocês. Portas de bênção estão se abrindo para você. Em Apocalipse, na igreja de Filadélfia, a igreja que não sofreu repreensão, Jesus disse: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho,
ninguém abre. E aqui está dizendo que portas de bênção estão se abrindo para mim e para você. Hoje mesmo o Espírito Santo vai caminhar com você. Vamos crer, irmãos. Agora vamos orar. Vamos agradecer o Pai por esta palavra. E depois eu vou profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, 20 horas e 15 minutos, estamos terminando esta santa palavra que o Senhor nos deu oportunidade de ser enviado. Abençoa todos aqueles que prestigiaram, Pai, as famílias de cada um. Abençoa a minha família, abençoa a família do meu filho Maica, onde eu estou na casa dele. Abençoa os médicos que têm tratado da minha esposa Regina. Abençoa os hospitais, abençoa cada vizinho e abençoa esse município, esta cidade, assim como o Senhor tem abençoado a nossa cidade de Borda da Mata, as autoridades. Assim nós cremos, Pai, que o Senhor está cobrindo de bênção, cobrindo com o seu manto. Pai, se eu deixei de falar alguma coisa, o Senhor me perdoe, porque eu sou pecador, Pai. A sabedoria, se não fosse vinda do Teu Espírito, Senhor, eu não teria força, nem condições de abrir a minha boca. Abençoe a todos, Pai. E agora, permita que eu profetize, Pai, que eu profetize cura, que eu profetize libertação, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu inicio profetizando que todo coxo vai saltitar, que o triste vai se alegrar, que o desempregado vai se empregar, que aquele que está com a alma batida vai correndo do espelho e vai enfrentar a sua alma e vai perguntar: por que estás abatida, minha alma? Você ainda vai ver eu marchando no exército de Cristo e glorificando o nome do Pai. Aqueles que estão desempregados vão se empregar, os que estão tristes vão se alegrar, aqueles que a fé esfriou, vai haver avivamento. Então, Pai, eu profetizo e tenho certeza que assim como o Senhor honrou a palavra dos profetas, assim como o Senhor honrou Elias, o Senhor honrou o que levantou a capa de Elias, que ganhou a capa de Elias, Eliseu. O Senhor também honra o teu servo, Pai, e que as profecias aconteçam, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado mais uma vez, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado por aqueles que estão assistindo, que assistiram, que vão compartilhar. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneçam com cada um de vocês, com cada um da nossa família, em nome de Jesus. Amém.